Vem cá, você sabia que o carrapato não transmite a febre maculosa na hora da picada? Na verdade, são pouquíssimas as chances de contaminação no momento da picada. Ele leva em torno de 4 a 10 horas para transmiti-la. Ele precisa ficar esse tempo todo grudado na nossa pele. É isso mesmo. Peraí, eu já te explico depois da vinheta. Só para não passar batida, eu sou a Julia Keck, é muito prazer. E você já sabe por que eu tô aqui, eu sei porque você tá aqui, então vamos seguir com a explicação, né? Antes aí do momento da picada, deixa eu te contar como é que funciona esse ciclo. O carrapato, né, a gente tá falando aqui do carrapato micuim e do carrapato estrela, principalmente aqui do estrela, eles não entram nessa história aqui como agente causador da doença, eles não causam nada. Na verdade, eles são só um vetor, um transmissor, o cara que vai lá e carrega o causador. Ou melhor, nesse caso aqui, a causadora da febre maculosa, a bactéria Rickettsia rickettsii. Nessa foto que tá passando agora na tela, elas não são as bolinhas azuis. São os risquinhos marrons, invadindo, no caso, uma célula, né, que é a bolinha azul. Bem, e é um ciclo exatamente porque essas bactérias, elas vão parar nos carrapatos quando eles sugam o sangue de animais já contaminados. Assim, então, eles carregam as bactérias e continuam a transmitindo. Além disso, a gente também tem a transmissão transovariana, que é aquela através dos ovos, né? O carrapato transmite a bactéria para sua prole toda de carrapatinhos. Deu para entender? É um ciclo, carrapatos infectados que picam animais que amanhã vão transmitir para carrapatos que estão saudáveis, limpos. E que animais são esses, hein? O principal é a capivara. O cavalo tá quase assim, ó. Também é bastante comum a gente ver os cavalos infectados, mas também entram nesse balaio todo aves picadas, antas e até mesmo nós, que caímos aqui como hospedeiros acidentais. Nós não somos os preferidos deles, não. Mas um dia calha da gente estar lá no brejo, no interior, em algum terreno com mais sombra, um mato infestado, e o carrapato estrela gruda na gente, no pescoço, no cabelo. E como eu disse logo no comecinho do vídeo, a transmissão ela não acontece na hora. Ele precisa grudar na pele e ficar aqui, ó, aderido por um período mínimo de horas, que varia entre 10 a 4 horas, para então transmitir a bactéria. E uma observação interessante é que quanto mais tempo ele fica na pele, maior a carga viral que transmite. Maior a carga viral, mais grave o quadro clínico. Agora, se o carrapato grudou, você teve a sorte, conseguiu ver. Até porque nessa fase da larva, né, da ninfa, vou até pegar aqui para você ver. Um minuto. Voltei. Nessa fase aqui da larva, da ninfa, ele chegou ao tamanho da pontinha da caneta. Essa pontinha aqui, ó. Aqui. Então, se você conseguir enxergar ele na sua pele, assim, uma pintinha em pouco tempo, você não bate, hein? Porque esmagar aqueles restos mínimos do carrapato que ficam sobre a ferida, eles podem contaminar. Tem uma forma de fazer, uma forma certa de fazer essa extração. Então, pelo amor de Deus, Júlia, mas eu não vi o carrapato, nem sei se eu fui picado, como é que eu vou ficar sabendo? Depois da transmissão da bactéria, a gente tem aí um período de incubação que varia de 2 dias a 2 semanas, mas a média de uma semana para os surgimentos dos primeiros sintomas. Um começo súbito com febre bastante alta, moderada, pode dar dor de cabeça, dor nas articulações, nos olhos, falta de apetite. Lá para o 3º dia, 4º, começam a surgir umas manchinhas no corpo. E por isso, muitos diagnósticos são confundidos com dengue ou com outras doenças endêmicas, porque são sintomas bastante vagos, inespecíficos. Mas, enquanto isso, o que está acontecendo dentro do nosso organismo, hein? Aí que o bicho pega. Na transmissão, as bactérias elas vão entrando no organismo através do repasse sanguíneo com o carrapato. Aí elas caem no sistema linfático e se espalham pelo sistema circulatório, por todo o sangue, chegando a todos os órgãos. E essa bactéria, ela se multiplica exatamente no endotélio vascular. Que palavrinha, hein? Se multiplica na pelinha que reveste os nossos vasos sanguíneos. E você lembra que eu disse que surgem manchas na pele? É exatamente por isso. Essas manchas, elas são causadas por lesões lá dentro. Lá dentro a bactéria vai causando, vai rompendo os vasos, causando hemorragias e agrupando essas pequenas manchinhas em machucados cada vez maiores.
Aí, se a doença evoluir para casos mais graves, eu volto a frisar, quanto mais cedo diagnosticar, menores as chances de ter uma doença mais séria, quadros mais sérios. Agora, já considerando a evolução de alguém que teve todo o acometimento vascular, as lesões elas podem atingir o sistema nervoso central, causando ali uma infecção, provocando inflamação cerebral, ou mesmo a gente pode ver um quadro de sepse, uma inflamação geral do corpo, evoluindo em último caso para a morte. Mas calma, o objetivo desse vídeo não é te deixar em pânico, pelo contrário, é te informar e informar que tem várias formas de se proteger, inclusive em vários materiais que eu procurei na internet eu entendia só os sintomas, como é, o que a doença pode causar, nunca entendi o que de fato acontece dentro do organismo e por isso eu decidi trazer essa resposta para você. Então, tudo o que foi dito que foi dito, passado o desespero, vamos contextualizar? Eu tô aqui falando sobre isso, como vários outros vídeos, reportagens por essa internet afora, porque a gente tem se deparado, infelizmente, com o surto da febre maculosa em Campinas, no interior de São Paulo, quando nós tivemos a notificação de casos e até de mortes, depois de grandes eventos na cidade que aconteceram, todos eles no mesmo lugar, na Fazenda Santa Margarida, infestada por carrapatos contaminados. O piloto de corridas Douglas Pereira Costa, de 42 anos, é uma das vítimas recentes da febre maculosa. Ele morreu na semana passada, mas o diagnóstico da doença, feito pelo Instituto Adolfo Lutz, saiu nesta terça. Outras duas mulheres, entre elas a namorada dele, Mariana Giordano, de 36 anos, também tiveram a morte pela doença confirmada pela Secretaria da Saúde de São Paulo. Os três estiveram na mesma festa no final de maio. Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, o provável local da infecção foi nesta fazenda, aqui na zona rural da cidade. A entrada da fazenda é toda de paralelepípedo, né? Tem uma área também, claro, de jardim. E aqui a gente já vê o casarão centenário, que a fazenda ela produzia café. Essa é a área principal da festa, onde foram feitos os vídeos das pessoas dançando e se divertindo. A tradicional feijoada do Rosa aconteceu no dia 27 de maio. Entre os 3.500 presentes estavam Evelyn Santos, de 28 anos, e o noivo, Marcelo. 12 dias depois da celebração, veio o choque. Evelyn morreu de febre maculosa. E essa é mesmo a época do ano mais favorável aí para surtos como esse, já que é uma doença que ela apresenta sazonalidade. Acompanha o período exatamente com maior incidência de carrapato, de junho a outubro, uma época mais fria, sabe esse tempinho? Júlia, mas então já que é a época que tá tendo surto, como é que eu me protejo? Socorro! Primeiro, não entre em pânico. 2, outra coisa muito importante, não existe vacina. Não é uma doença que passa de humano para humano, não vai ser como a Covid. O negócio é evitar ao máximo os carrapatos, evitando, portanto, locais prováveis dele estar. Júlia, não tem como. Eu tenho que ir pro meu sítio, eu tenho que ir pro mato, pra vegetação, onde tem grama alta. Então tá, vai de roupa longa, calça, blusa, manga longa, vai de bota, dá até pra lacrar a bota com fita adesiva, passa repelente, mas não é qualquer um não, hein? Pra proteger aí dos carrapatos, o repelente precisa ter na fórmula, ele precisa ter o DEET, o nome químico pra essa substância, esse composto aqui. Também, pelo amor de Deus, checa o tempo todo se o seu corpo não tem nenhum bichinho. Presta atenção para não ter nenhum carrapato grudado, mesmo pequenininho. Na sua casa, mantenha o ambiente limpo, a grama baixa. Ah, teve aí num lugar não recomendado, não se cuidou, tá desconfiado, sentindo algum sintoma, procura o médico. Procura o quanto antes, porque eu volto a falar, quanto antes, maior o índice de sucesso. Mas, Júlia, como é que eu vou saber se eu tô infectado mesmo? Como os médicos vão saber? Tem alguns testes. O mais comum é o teste sorológico de sangue. Mais especificamente, ele faz aí a reação de imunofluorescência indireta. Como a gente está falando de um exame de sangue, são analisados os anticorpos,
Ou seja, eles analisam se o corpo produziu as células que atacam a bactéria. Se elas estão lá, é porque tem, né, bactéria circulando. Mas, como demora um pouco para o nosso corpo produzir essa resposta imune, essas células de defesa, não faz sentido fazer um exame no dia seguinte, depois que eu acabei de ir para um sítio, não. Em geral, os anticorpos eles são detectados a partir do 7º dia ao 10º de infecção. E aí que o Ministério da Saúde orienta uma primeira testagem, uma primeira coleta nos primeiros dias de sintoma, na fase aguda, e outra de 14 a 21 dias depois da primeira coleta, para verificar se aconteceu de fato uma alta nos anticorpos. Esse é o teste mais comum. Mas também tem um outro teste, um que é menos usado, a análise molecular via PCR, que detecta a presença de material genético da bactéria. Eles podem ser usados na fase inicial da doença, logo quando o sorológico ainda não funciona, mas geralmente são recomendados para casos mais graves. E ele pode ser feito, é simples, tá? Pode pegar uma amostrinha na crochinha da mancha, pode coletar sangue, enfim, várias formas. Ai, Júlia, deu positivo, e agora? Calma. O tratamento ele é feito com antibióticos específicos e pode precisar de internação, mas se você for logo, não tendo a demora do diagnóstico, a carga viral pequena, você pode mesmo se tratar em casa com esse antibiótico. Pode ser um quadro tranquilo. Por isso que eu digo, rapaz, vamos se cuidar, vamos junto nessa. E agora, literalmente, eu tô indo nessa. Até o próximo vídeo. Obrigada pela companhia. Vamos juntos, se cuidando. De pouquinho em pouquinho vai dar tudo certo.